A paz de Jesus Cristo, queridos irmãos, mais uma vez juntos aqui para discorrermos sobre a Escola Bíblica Dominical, essa lição de número 11, desse dia 13 de novembro, dia 13 de setembro de 2020, e estudando a revista Crescimento, que traz por título trimestral, nesse mês Cadê os Fiéis da Terra? Comentários todos feitos pelo pastor Ezequias Nunes da Silva e nos fortalecendo a fé, fazendo-nos ver por meio de exemplos de homens que se mantiveram fiéis em todas e qualquer circunstância que viveram. Então, a gente vai tirar bastante proveito dessa lição de hoje, porque estaremos estudando hoje sobre Paulo, missionário fiel. É claro que é só uma pequena porção do que viveu Paulo, mas, por certo, nos dará um grande elevo e uma grande experiência com aquilo que Paulo viveu. O versículo chave, ele encontra-se em Atos capítulo 9, versículo 15, que está escrito assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, palavra do Senhor Jesus a Ananias com relação a Paulo, quando da conversão do Saulo, né? No caso ainda Saulo. E esse encontro com Jesus trouxe também um apavoramento para as pessoas que conheciam o Saulo, conheciam a sua fama, até mesmo o profeta de Deus, Ananias, sentiu um impacto, mas o Senhor o confortou e disse para ele que ele deveria ir fazer o que o Senhor lhe havia mandado, porque ele, a partir daquele momento, estava transformando a vida do Saulo e fez do Saulo um Paulo. A síntese da lição nos diz assim, palavra do comentário do próprio pastor Ezequias. Diz assim: a obra missionária não pode ser negligenciada na igreja fiel que vai morar no céu. Então, a igreja não pode negligenciar a obra. Muitas das vezes, muita gente negligencia por causa dos custos, mas existem inúmeras maneiras de fazer missão. Você pode fazer missão contribuindo, orando e indo. Então, a igreja precisa ter visão missionária, e nem quando se fala de visão, não está falando unicamente de visão transcultural, mas está falando da maior missão da igreja, que é anunciar o Evangelho de Jesus, falar desse grande amor a toda criatura, independente do credo religioso, da condição social, da condição física. Todos precisam ouvir do Evangelho, e essa incumbência está sobre a igreja. Vamos aqui na meditação bíblica introdutória. Encontra-se no livro de Atos, capítulo 20, versículo 18 a 24, que nos dizem assim: E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia,
como em todo esse tempo me prostrei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja deixar de vós, como nada que seja útil deixar de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que esperam-me prisões, me espera prisão e tribulação. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso, irmãos, é convicção. Depois que o homem tem a convicção da chamada, mesmo sabendo que aguardaria lutas, perseguições, problemas das quais ainda não havia sido revelado a ele, mas só foi dito a ele que ele passaria por tribulações, prisões e tribulações. Mesmo assim, ele não deixou de cumprir aquilo que estava proposto no seu coração para edificar a igreja de Deus. Então, o obreiro, missionário, ele precisa ter, acima de ser perseverante, ser decisivo e ser persistente. E persistente e perseverante quer dizer a mesma coisa, mas o obreiro precisa ter essa qualidade, senão ele desiste em algumas situações e acaba impedindo que a obra de Deus seja realizada através do seu ministério. Vamos à introdução da lição, que nos diz assim: a obra missionária precisa ser efetuada por homens e mulheres que amam o Senhor, que se preocupam com as almas que estão se perdendo. Na lição de hoje, vamos ver a fidelidade que devemos ter na obra missionária, através da vida do apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos. Que o Espírito Santo de Deus desperte a nossa igreja para cumprir o ID do Senhor. Então, irmãos, a igreja precisa ter uma visão missionária. A igreja não é um clube, a igreja não é um ponto de encontro meramente para cuidar de coisas sociais e lazer. A igreja é uma instituição divina e o propósito maior da igreja é anunciar o Evangelho de Jesus, cumprir o ID. Essa é a missão prioritária da igreja. Agora, na congregação, nos templos, é ensinado como se proceder como cristão para sempre estar difundindo o reino por todos os meios cabíveis e honestos para difundir o reino de Deus, para que o mundo conheça acerca da salvação em Jesus. O primeiro tópico da lição diz assim: um missionário fiel se gasta na obra do Senhor.
missionário fiel se gasta na obra do Senhor. Algumas pessoas querem ser obreiros, querem ser até missionário, mas quer viver na zona de conforto e não quer abrir mão disso, quer viver uma vida de descanso, uma vida folgada, mas o missionário, ele precisa se gastar pela obra do Senhor. Vamos aqui nesse comentário aqui desse primeiro tópico, diz assim: Paulo tinha noção de que a obra missionária seria uma obra de renúncia. Ele chegou a dizer: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Um missionário fiel sabe que precisa se doar em prol do reino, para se gastar pelas almas que se perdem. Vamos fazer algumas considerações nesse texto. Então vai ser feita agora algumas considerações acerca do que o que é se gastar pela obra de Deus. Não é simplesmente por vaidade, mas por necessidade que a obra requer, que nos dediquemos a ela, muitas das vezes sofrendo incompreensões, perseguições, afrontas, todo tipo de tribulações, mas o propósito maior é que almas sejam iluminadas por essa luz gloriosa do Evangelho. O primeiro subtópico aqui, do primeiro tópico, diz muito boa vontade. Todo missionário precisa ter muito boa vontade, todo obreiro do Senhor. Deus quer que façamos sua obra com alegria e boa vontade. Existem pessoas que até fazem algo para o Senhor, mas parecem que não estão satisfeitos com o que estão fazendo. Paulo nos dá o exemplo dizendo que de muito boa vontade se gastaria pelas almas dos coríntios. Então, irmãos, é com boa vontade, é com prazer de se dar pela causa, de ver o nome do Senhor sendo difundido, que o obreiro deve fazer a obra. Tem preço a pagar? Tem que renunciar a muitas coisas que são agradáveis a nós, mas por causa do reino de Deus, a gente abre mão, muitas das vezes, até de estar próximo da família, né? Você tem que, claro, não vai abandonar a família pela causa, mas em algumas situações, algumas reuniões que a família está fazendo, você tem que deixar por causa do compromisso com a obra. Muitas das vezes uma homenagem que estão se fazendo a alguém na família, você não pode estar naquele momento por causa da obra, mas isso não tira, irmão, das pessoas o amor e a ligação com a família. Ele não vai perder o amor e a ligação com a família por causa da obra, mas o compromisso que ele tem com Deus fará com que ele possa estar anunciando o Evangelho com alegria e alcançando um grande retorno no fato de ter difundido e feito com que as pessoas conheçam o reino de Deus. O segundo subtópico fala: gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Olha só que coisa gloriosa, irmão. Se gastar de espontânea vontade, se deixar gastar. Por quê? Muitas das vezes, essa perseguição, essas lutas, as pessoas simplesmente podiam combater, podiam retrucar, mas não. Por causa do amor às almas, o obreiro se gasta e se deixa gastar. A igreja moderna vive um total descanso, salvo
raríssimas exceções, com a obra de missões. Paulo usou uma expressão forte quando disse que se gastaria pelas almas dos irmãos. Será que estamos dispostos a fazer a obra do Senhor, sacrificando-nos pela alma, pelas almas que estão se perdendo? Essa é uma interrogação. Será que nós estamos, de fato, nos sacrificando pelas almas que estão se perdendo? Estamos simplesmente pregando aquele evangelho light no tempo que nos sobra e não estamos tendo muita preocupação com a difusão do reino. O evangelho light que está sendo pregado na atualidade é uma filosofia hedônica, viu, irmãos? A pessoa faz aquilo, pessoas que só têm prazer e pensam nos prazeres. Só quer? Não, irmãos, não pegamos o evangelho só por causa dos prazeres ou simplesmente por disputa. Não, a gente prega o evangelho pela grandeza do reino de Deus, para anunciar o reino de Deus. Tem muita gente que até nisso ela é uma pessoa competidora. Ela faz as coisas não para crescimento do reino de Deus, mas faz as coisas para competição. Ela tem prazer na competição. Então ela acha que ela vai pregar melhor, que ela vai ensinar melhor, que ela vai cantar melhor, que ela vai tocar melhor, tudo que ela vai fazer melhor. Então a satisfação dela é o ego dela, está fazendo as coisas como competidora e não simplesmente por crescimento do reino de Deus. É preciso que tenhamos o cuidado. Os hedonistas são as pessoas que só pensam nos prazeres, só pensam na satisfação pessoal. É preciso que abramos mão disso e a nossa satisfação é de ver as vidas se rendendo ao Senhor. Os hedonitas do bem-estar, talvez Paulo estivesse dentro de algumas igrejas, nos nossos dias, não teria, talvez se Paulo estivesse dentro de algumas igrejas nos nossos dias, não teria oportunidade para pregar. Haja vista que seu discurso não agradaria a maioria dos crentes que procuram única e exclusivamente os prazeres e os benefícios terrenos transitórios. Então, irmão, com certeza, muitos obreiros hoje são encostados porque eles não têm aquela mensagem de autoestima, não tem aquela mensagem de autoajuda. E aí a mensagem dele é uma mensagem que vai lá cutucar na ferida, que vai mostrar o pecado, ele fica encostadinho lá. Não se tem oportunidade. Então, se Paulo, com certeza, se ele estivesse vivendo aqui nos nossos dias, na nossa igreja, nos dias presentes, ele muitas das vezes ia ficar encostadinho, porque não teria oportunidade para não mexer lá para não botar cara feia no povo. Então, a gente precisa de fato se despertar para saber que evangelho estamos pregando. O evangelho genuíno, o evangelho que mostra o pecado, que condena o pecado, o evangelho que mostra a salvação, ou estamos pregando aquele evangelho que provoca alegria nas pessoas, satisfação, mas que não incomoda o pecado, que não incomoda as pessoas na vida, na sua prática pecaminosa. O evangelho é para combater o pecado. O evangelho é boas novas e traz em si uma palavra de libertação. Então é preciso que se pregue o evangelho genuíno, que se ensine a verdade, que se mostre de fato o caminho da cruz. O segundo tópico fala sobre um missionário fiel se contenta com o que tem. Missionário fiel se contenta com o que tem. Isso aqui é vasto, esse pensamento, essa matéria aqui, porque algumas pessoas, irmãos, nunca estão satisfeitas com o que têm. Infelizmente, até mesmo dentro do ministério, algumas pessoas
vão criando algo por disputa, mas também por interesse de conquistar só por vaidade. Muitas das vezes sai pesando nos outros, até ver crente até se envolvendo com corrupção por causa da ganância. É preciso que se tenha o cuidado, que saiba viver com alegria e satisfação as oportunidades que Deus dá. Então vamos aqui a esse tópico. Ele faz um pequeno comentário do tópico, diz assim: um missionário fiel passa por várias fases em sua vida. Neste tópico, estudaremos algumas a partir do texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Aqui, irmãos, tem gente que gosta muito desse versículo 12, né? Mas só vê um lado do versículo. Vamos lá, sem estar abatido. Não são poucos os momentos de abatimento pelos quais passamos, pois afinal somos seres humanos. Paulo disse que sabia passar por essa fase. Ele não deixaria, ou melhor, não deixava o abatimento parar a obra em sua vida. Era constante. A gente já até falou disso. O obreiro precisa ser constante, persistente. Não pode desanimar por causa das situações. O sujeito às vezes é um bom obreiro, quando está tudo certinho, está empregado e tudo mais, entrou no desemprego, ele começa a murmurar, começa a abandonar a obra. Viveu qualquer problema, o sujeito perde a fibra. Então é preciso que o obreiro ele saiba viver o momento de abatimento, dando a volta por cima e lutando para vencer. O segundo subtópico fala sobre sei também ter abundância. E sabia que até isso aí algumas pessoas não sabem ter. Essa pessoa que é assim, quando ela está no aperto, na necessidade, ela está buscando o Senhor. Está buscando o Senhor, está fazendo a obra, mas logo que ela melhora, que a abundância vem, aí ela esquece da obra, vai gastar e vai curtir a onda e esquece da obra de Deus. Um missionário fiel também passa por momentos de abundância. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Então tem dia de aperto, dia de crise. Em algumas situações parece que nunca mais vai passar aquela crise, mas Deus, que é um Deus extremamente poderoso e fiel, quando Ele vê a fidelidade daqueles seus servos que buscam, que clamam, que estão ali fazendo a obra por amor, aí Ele reverte a situação e tira a pessoa ali daquela crise e coloca a pessoa em posição de destaque. E aí, irmãos, quem realmente segue esse conselho de Paulo vai saber estar alegre no momento da crise, no momento do aperto, mas também vai estar glorificando a Deus e com muita alegria e passando isso aos outros no momento da mudança. O terceiro subtópico fala sobre ter fartura como ter fome. Ter fartura é bom, irmão. Passar fome não é bom, mas manter-se fiel ao Senhor é sempre bom em qualquer situação. Paulo soube passar todas as fases, tanto pela fartura quanto pela fome, conforme ele mesmo disse: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias
nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na paciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas de justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, por como enganado e sendo verdadeiro, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristado, mas sempre alegres, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Que lindo exemplo para nós, a igreja dos últimos dias, viu? Mas saber viver toda e qualquer situação, sempre com a bandeira do Evangelho erguida, não encolhendo a bandeira do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não só cremos quando temos os benefícios, mas cremos naquele que nos mantém firme em qualquer circunstância que a vida proporciona. Vamos para o terceiro tópico, fala sobre qualidade de um missionário fiel. Aqui tem uma pequena introdução que nos diz assim: Paulo, ao incentivar os coríntios para fazerem a obra, disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse é o versículo 58 do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Para efetuarmos a obra missionária, precisamos destas três virtudes. Precisamos de virtude. As virtudes que precisamos é de sermos firmes, de firmeza, constância e abundância. Vamos lá. Firmeza. Quem não está firme na rocha e alicerçado na palavra de Deus, não poderá suportar as adversidades na obra missionária. Quando saímos para evangelizar, enfrentamos afrontas terríveis do adversário. Por isso, precisamos de firmeza para fazer missões. Então é necessário ser firme. Não é por qualquer careta que você vai correr. Tem gente, irmãos, que muitas das vezes, quando vê uma pessoa fazendo uma careta, ela morre de medo, corre de medo, ou você precisa examinar bem o caminho que você vai passar. Às vezes surge diante de você uma grande muralha, mas você tem que se aproximar para saber de que material aquela muralha. Tem condições de ultrapassar? De repente é uma muralha de papelão, ou qualquer outro material frágil, que você pode facilmente encontrar um caminho para passar. Então, sejamos firmes e constantes na obra do Senhor. Outra coisa, o segundo subtópico fala sobre a constância. A inconstância tem atrapalhado muito a obra do Senhor. Há crentes sem nenhuma
efetividade na igreja. Crente que não tem afeto, que não é persistente, qualquer coisinha, ele está desanimando, e aí o problema todo é que, além de desanimar, ele procura desanimar os outros. Isso que é o maior problema. O problema não é o camarada se desanimar, porque ele procura desanimar os outros. Então é preciso que o crente seja constante, firme e constante, sempre abundante, né? Comparece aos cultos uma vez ou outra. Paulo aconselha-nos a sermos constantes na obra de Deus. Veja que lindo exemplo de constância. E estava ali a profetisa Ana. Esta era avançada de idade e era viúva de quase 84 anos e não afastava do templo, servindo ao Senhor em jejum e oração, de noite e de dia. O segredo é este: não se afastar do templo, viu, irmãos? E principalmente nesses dias que estão vivendo de pandemia, quantas pessoas se afastaram do templo? O problema é só que elas se afastaram do templo, mas elas estão sempre nos mercados, até vão para lazer, festa e tudo mais. Elas fazem tempo para tudo, só não pode ir para a igreja. O que vai contaminar ela é o templo de adorar o Senhor, mas ir para o mercado, ir para a fila do caixa para correr atrás do benefício, ir para médico, tudo está podendo, tudo pode, nada está atrapalhando, só está atrapalhada de ir para o templo para adorar o Senhor. Então é preciso a gente ver esse conceito aí. Será que de fato você está sendo prudente e vigilante ou está sendo preguiçoso e inconstante? E está fazendo as coisas por conveniência? É preciso que se veja essa atitude. O terceiro subtópico vai falar sobre a abundância. A abundância quer dizer fartura. O apóstolo fazia a obra do Senhor com fartura. Não era mesquinho na dedicação de seus esforços. Sua mão de obra e seu intelecto eram em prol do reino de Deus. O Senhor Jesus nos adverte: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Vamos procurar ser mais abundantes na obra missionária, pois ele requer de nós fidelidade. O Evangelho, a obra do Evangelho requer fidelidade. Se não for fiel, irmão, desanima, as lutas são constantes, porque existem adversários da causa, e o adversário maior é Satanás, que não quer que você cumpra a vontade de Deus, porque evangelizar é contrariar a força do mal. Evangelizar é esclarecer as pessoas, tirar as pessoas das trevas e levando luz, visibilidade espiritual para as pessoas. Então, o adversário vai se levantar, Satanás vai se levantar como adversário para não deixar que você cumpra aquilo que Deus quer que seja realizado. Então, tenhamos o cuidado, peçamos forças. O Senhor Jesus diz que quando nós fizermos aquilo que é mandado, ainda devemos nos considerarmos servos inúteis. Então, a gente precisa pedir esforço ao Senhor para fazer além das nossas forças, além daquilo que a gente sabe que é necessário fazer, a gente vai um pouquinho mais além.
Jesus falou que se te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Essa doutrina é muito difícil, porque nós estamos vivendo os dias que as pessoas estão simplesmente querendo viver uma vida folgada, tudo que vai fazer por interesse. Então, o interesse do evangelista, o interesse do missionário é salvar a alma, libertar vidas, anunciar o reino de Deus. Esse sim é o maior interesse de um missionário. Vamos ao 4º tópico, que vai falar: cadê a igreja missionária fiel? É até relacionado ao tema trimestral, né? Que cadê os fiéis da terra? Isso aqui, cadê a igreja missionária fiel? Durante o trimestre temos feito essa pergunta: cadê os fiéis da terra? Deus está procurando os seus servos para fazerem a obra. O profeta Isaías faz a imperiosa indagação do Senhor dos altos céus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Analisemos este versículo. A quem enviarei? Deus procura os fiéis da terra para enviar aos campos missionários. Essa pergunta nos dá a ideia de uma voluntariedade. A quem? Pode ser você, e que nesse momento está estudando essa lição. Então, a quem enviarei? Pode ser você, pode ser eu. Nós estamos nesse momento estudando essa lição. Pode ser alguém que Deus quer enviar. Interessante que Isaías estava exercendo o seu ministério profético, mas estava numa zona de conforto, lá no palácio do rei, vivendo uma vida folgada, uma vida de pompa, tendo abundância dos bens materiais, né? Mas, no entanto, depois que ele teve uma perda, perdeu aquele que o mantinha lá dentro do palácio, e aí a situação ficou mais difícil. Aí ele teve que atentar para a voz de Deus. Agora ele já não tinha mais o seu primo lá para dar o apoio a ele lá dentro do palácio. Então Deus mostrou para ele aquela visão, né, que ele viu o trono de Deus, o seu séquito, quer dizer, os anjos glorificando, exaltando a Deus, e ele teve naquela visão e foi mostrado a ele o seu pecado, né? Quando ele viu de fato o trono da glória de Deus, ele sentiu pavor, viu? Mas muitas das vezes a pessoa está servindo ao Senhor, mas está fora do propósito de Deus. Está ali servindo o Senhor, exercendo até ministério, mas está fora do propósito de Deus. Aí foi quando ele disse: ai de mim que vou perecendo. Foi tocado pelo Espírito, né? Pelo menos ele se despertou. Ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, e os meus olhos viram a glória do Senhor. Aqui naquele momento daquela confissão, é bom que entendamos isso, reconheçamos os nossos erros, as nossas falhas, confessemos ao Senhor, porque uma vez confessado, o Senhor usa de misericórdia. Quando há confissão e contrição, arrependimento de fato, o Senhor usa de misericórdia, como usou de Isaías. E aí continuou na visão, ele viu quando um anjo foi até o altar, pegou uma brasa viva com uma ferramenta chamada tenaz, levou até os lábios dele, onde ele confessou que estava pecado era nos lábios. Nos nossos dias, irmãos, quantas pessoas, quantos obreiros que têm os lábios pecaminosos, né? Com palavras indecentes, com palavras imorais, palavras grosseiras, duras,
é preciso é preciso que façamos um reparo na nossa vida, para a gente não estar trabalhando aí para Satanás aí, querendo servir a Deus, mas fazendo a obra do diabo, com palavras agressivas, ofensivas, palavras indecentes, imorais, e muitas vezes algumas pessoas até insinuam no púlpito, pregando a palavra, fazem insinuações de palavras imorais. O sangue de Jesus tem poder. Então vigiemos nisso, irmãos. Foi preciso que houvesse uma purificação do profeta Isaías. Aí sim, que ele ouve, continua a visão, ele ouve aquela chamada, aquela voz, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Aí ele já pôde responder, porque já estava purificado, né? É rápido quando Deus faz a obra. Aí ele, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, irmãos, porque alcançou do Senhor misericórdia. Primeiro subtópico fala, a quem enviarei? Ó, Deus procura os fiéis da terra para enviar ao campo missionário. Essa pergunta nos dá a ideia de uma voluntariedade. A quem? A quem? Pode ser você que neste momento está estudando essa lição. Então, já até falamos sobre isso, então prestemos atenção que a nossa chamada para o campo missionário pode estar sendo feita nesse momento, né, irmãos? O segundo subtópico, quem há de ir por nós? Ir pregar no nome do Senhor é um privilégio, meu irmão, muito grande, pois estamos representando o reino de Deus aqui na terra. Vejamos, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Quando pregamos o Evangelho, estamos indo em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, para convencer os homens dos seus pecados, do seu estado de pecado. Então, irmão, pregar o Evangelho é isso aí. Uma ferramenta que recebemos da parte do Senhor para que as pessoas sejam convencidas. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas quem ele vai usar para pregar somos nós, os cristãos. Então, precisamos nos colocarmos à sua mercê, para que ele possa nos usar para que os homens sejam libertos do estado de pecado. O terceiro subtópico fala, podemos dizer, eis-nos aqui? Será que podemos dizer, eis-nos aqui? E Isaías teve que passar por um processo, né? Para poder responder. Isaías, quando ouviu o chamado do Senhor, imediatamente se colocou à disposição de Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Será que podemos nos disponibilizar para fazer o ide do Senhor e dizer para ele, eis-me aqui? Será que nós podemos nos disponibilizar e dizer, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para obedecer e levar o Evangelho a todos? Essa é uma interrogação que você deve examinar a resposta. Não é simplesmente por vaidade. Quando se faz uma pergunta dessa no meio da multidão, muita gente fala, quem quer ir ao campo missionário? Muitas mãos se levantam. Agora quando começa, vem cá, não posso por isso, por aquilo. Então é preciso pensar bem na resposta a se dar. Perdão. Vamos aqui, irmãos, reflexão preto no branco, que é a palavra do pastor Josafá Paulino, nos diz assim, o trabalho que nos foi confiado pelo Senhor não nos leva a uma satisfação, mas não a uma satisfação material ou financeira, porém, enche-nos
de gozo por cumprir o nosso chamado missionário. É preciso se doar pelas almas, com boa vontade, e deixar-se gastar para que as almas sejam libertas do poder das trevas. Então, irmãos, muitas das vezes as pessoas não vão ter aquela recompensa material, aquela recompensa financeira. Infelizmente, alguns vivem em busca disso. Pregadores que só querem levar vantagem, só querem ter lucro. O camarada quer vender o produto dele e escolher um produto que não é dele. A palavra de Deus, ela é do Senhor, não é nossa. Então, a gente precisa rever nossos conceitos para que a gente não seja aí alguém que esteja se lançando sobre a espada. A conclusão nos diz assim: o apóstolo Paulo foi um grande líder missionário na igreja primitiva. Sempre teve uma vida direcionada e aprovada pelo próprio Deus, que confiava as obras de suas mãos. Contudo, quando precisava estabelecer líderes nas igrejas por onde passava, Paulo foi alguém que sempre enfatizou em seus ensinos a necessidade de prioridade com a missão da pregação do Evangelho de Cristo. Assim como o zelo pela Igreja do Senhor, deixando a máxima de que os obreiros devem valorizar o dom concedido por Deus. Não fuja do propósito. O Senhor conta com você para a obra missionária. Ser fiel nisto. Meus irmãos, precisar de fiel. Deus conta com você. Não fica olhando para os outros, não fica se subestimando diante das pessoas que vêm, que se colocam na posição de bambambam, de ensinador, de mestre, tudo. Não. Deus quer usar você dentro da sua humildade. É claro, tem que se preparar. Quando Paulo, falando aqui para Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele manda Timóteo se fortalecer para combater algumas coisas que estavam ocorrendo na igreja e não se influenciasse. Ele diz: tu, pois, meu filho, ele diz, fortifica-te na graça, não se deixe influenciar, como muitos têm se influenciado e entrado pelo caminho da apostasia e tomado posição herege. Da heresia não. Mas fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E não fica também guardando só para você. O que de mim tem muitas testemunhas ouvis, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Idôneo é avançado em sabedoria. Então, portanto, busque a sabedoria. A sabedoria está no Senhor. E a palavra de Deus é uma bússola que nos leva a entender a vontade de Deus. E o obreiro deve ter em mente que ele é preparador. Muita gente está se perdendo. Algumas pessoas que estão tentando se eletizar, mas elas não passam a oportunidade, não deixam outras pessoas desenvolver. Irmãos, quanto mais você ensina, mais você aprende. Porque a palavra não é tua. Quando você distribui riqueza, se você recebeu, então é porque está em você. Vai distribuindo e você vai conquistando mais. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Zé Francisco, faço parte do Ministério da IAA, da Primeira Assembleia de Deus em Alce. O pastor presidente é o pastor Zé Augusto, e trabalhando na congregação em Casa Sampaio,
com prazer, com honra. E quero agradecer você que ficou até o final nesse comentário, nesse simples comentário da Palavra de Deus, porém de grande eficiência, porque foi escrito pelo homem de fibra, compromissado com a obra de Deus, que é o pastor Ezequias Nunes, um homem que tem a vida pautada na palavra, cuidadoso, zeloso por aquilo que faz. Que Deus abençoe você por estar conosco. Eu espero ter contribuído para que haja um despertamento para nossas vidas e melhorarmos as nossas condições de nos dedicarmos a Deus. Deus nos abençoe, para a glória do nome de Jesus. Amém.